Agora, o nome da menina é Filha. Eu não sei por que ela botou esse nome. Entendeu? Vou chamar ela de Fi, vai ficar mais fácil. Olá, pastora, boa noite. Há alguns anos, um homem mais velho que eu, 18 anos mais velho do que eu, veio na minha casa e pediu meus pais para namorar comigo. Esse homem ficou frequentando a minha casa uns 3 meses antes de fazer o pedido. Naquela época eu tinha 21 anos e eu não queria nada com esse homem. Por isso eu neguei o pedido de namoro e eu disse que eu não tinha interesse. Meu pai, porém, falou que apreciava a postura desse homem e ficou dando desculpas para o cara, dizendo que eu queria morar em outra cidade e disse que talvez no futuro poderíamos ter um relacionamento. O pai defraudou o cara, gerou expectativa que não podia suprir no cara, defraudação emocional. Olha bem, naquela época eu fiquei quieta porque eu achei que seria desrespeitoso eu contradizer o meu pai. Não, você deveria ficar quieta na presença do cara, mas quando o cara fosse embora, você deveria conversar com seu pai e dizer: pai, eu gostaria que o senhor mudasse o discurso e mandasse uma mensagem para ele dizendo que eu não tenho a menor chance. E aí sim, você deveria ter feito isso, não desrespeitado seu pai, mas depois tido uma conversa com ele, com a sua mãe, séria sobre esse assunto. O fato é que, às vezes, me preocupa a possibilidade do referido homem ainda ter alguma esperança em ter algo comigo. O pedido de namoro foi em 2020 e até hoje esse cara não tem namorada. Ele é divorciado, foi traído pela mulher e é um fato que é conhecido em toda a nossa cidade. E, inclusive, quando ele fez o pedido de namoro para mim, ele disse que já havia conversado com as irmãs dele, falando do interesse dele por mim, por ter me visto crescer e por eu ser uma menina quieta. Então, essa conversa você tem que ter primeiro com seus pais, explicando para os seus pais o perigo que você está correndo. Falando: olha, vocês me causaram um problema porque esse homem pode estar criando uma obsessão por mim. É assim que acontecem crimes, que a pessoa é maluca, obsessiva. Você precisa conversar isso com seus pais e explicar para os seus pais. Que coisa grave. Pastor, em outras palavras, nunca ter namorado e ser bem diferente da mulher com quem ela era casado, por eu nunca ter namorado e ser bem diferente da mulher que ele era casado, parece que ele criou essa fantasia, né, com ela, por causa disso. Enfim, pastor, essa possibilidade dele ainda querer algo comigo me amedronta. Na verdade, o que a Fi está contando é que ela tem um pressentimento ruim. Ela está tendo um sentimento espiritual ruim. Ela está tendo um discernimento espiritual negativo em relação a esse homem. Você não pode ignorar o que você está sentindo, Fi. Você precisa ter uma conversa séria com seus pais. Você precisa realmente ter uma conversa séria com seus pais. Mesmo. Tá? Mesmo. Sobre isso. Exatamente, Natalice. O cara viu ela crescer, me preocupa mais ainda, porque ó. Lelé da cuca. Lelé da cuca. Que tipo de homem que viu a menina crescer vai ter atração pela menina? Por que será que a outra mulher saiu da vida dele? Será que é verdade que a outra mulher traiu ele? Ou será que ele inventou isso para sair como vítima para toda a cidade? Né? Tem coisa aí, né? Enfim, pastora, essa possibilidade me amedronta, dele estar pensando nisso me amedronta, com certeza. Eu gostaria de dicas de como lidar com esse sentimento. Sentimento? Você não tem que se lidar com esse sentimento, querida. Você tem que ter uma conversa séria com a sua família, com os seus pais, e dizer: se vocês dois não me ajudarem a me proteger, eu vou ter que sumir dessa cidade, sem dar notícia, sem avisar. Eu vou ter que ir embora, não dar nem meu telefone, nem meu endereço para vocês. Porque se vocês não souberem me proteger, eu vou ter que me afastar de vocês. É isso que você tem que conversar com seus pais. De uma maneira muito séria. Entendeu?
Por eu estar terminando a graduação na faculdade, eu acredito que ele possa ter esperanças de eu voltar para a cidade dele. Ele de vez em quando entra em contato com meu pai por alguma besteira qualquer. E sempre que meu pai toca no nome dele ou do pai dele, que é o mesmo nome aqui em casa, eu fico incomodada. Por que você não está conversando com o seu pai sobre isso? E falando para o seu pai, papai, olha só, eu vou sumir. O senhor nunca mais vai ouvir falar de mim, nunca mais vai me ver, se o senhor não me proteger. É simples assim, é nesses termos que você tem que ter a conversa com seu pai. Você tem que conversar com seu pai deixando bem claro para o seu pai, ou o senhor me protege, ou o senhor vai me perder. Entendeu? Eu vou explicar para vocês que não adianta ela simplesmente sair da cidade. Vou explicar para vocês por quê. Vamos lá. Deixa eu explicar porque tá todo mundo muito... As pessoas aqui, elas parecem que... Elas agem muito no impulso aqui na live. Vocês não estão pensando a longo prazo o que isso pode significar. Muita gente aqui não está pensando a longo prazo o que de fato, tá? De fato, isso pode significar. Porque talvez para vocês pareça que é só uma questão dela mudar de cidade ou dela mudar de local. Não, é mais do que isso, é bem mais do que isso, tá? Presta atenção, é bem mais, tá bom? Vamos supor, vamos imaginar todos juntos aqui, todos juntos, vamos pensar juntos. Vamos supor que, tô pegando aqui a Keto para eu ver se eu boto um chazinho aqui para mim. Vamos supor, todos juntos, vamos imaginar juntos, together, que amanhã Deus faça aparecer para ela um homem maravilhoso na vida dela. Quantos aqui gostariam que a Fi pudesse ter uma experiência maravilhosa de conhecer o homem de Deus da vida dela? Quem aqui bota fé que a Fi pode passar por isso? Quem? Fala para mim. Vamos ver, eu quero ver. Todo mundo escrevendo eu. Pois é, ó, tô vendo. Beleza, então vamos lá. Se todo mundo crê que Deus pode fazer essa obra na vida dela, ela tem medo do pai, não tem coragem de conversar com o pai, a Leila tá falando. Pois é, mas aí é que tá. Escolher é renunciar. Quando eu escolho aceitar o medo de conversar com uma determinada pessoa, eu renuncio ao direito de estar protegido e de ser livre. Eu tenho que ter uma conversa séria com essas pessoas. Eu tenho que, com muita sabedoria, dizer, pai, mãe, eu tenho uma conversa séria para ter com vocês. E eu gravaria a conversa escondido. Botaria uma câmera e gravaria, não diria para eles que estaria gravando. Sabe por quê que eu gravaria? Para ter uma prova judicial. Porque você não sabe do futuro. Ok? Então vamos lá. Vamos imaginar. Vamos aqui nós e vamos imaginar juntos. Que amanhã apareça um homem de Deus para ela. Quantos podem crer que a Fi vai receber o presente de Deus? Aleluia. Apareceu um homem maravilhoso para a Fi. Apareceu? Todo mundo está concordando? Imagina. Quando a família dela, que já está obcecada por esse maluco, e o maluco, junto com a família, se unirem para tentar destruir o relacionamento dela com o homem que Deus vai mandar para ela. Tem muitas pessoas que vêm de uma cultura interiorana, mais antiga, que é uma coisa bem bizarra. Entendeu? Então, olha bem. Como reagir nessas situações? Eu tenho medo de demonstrar incômodo para os meus pais e parecer que eu estou interessada no cara. Por que ela está falando isso? Em outras palavras, ela está me dizendo assim, a Fi. Eu sou uma pessoa que morro de medo dos meus pais. Sou toda borrada de medo. Eu não falo nada para os meus pais. Eu não consigo me comunicar. É isso que ela está dizendo. Entendeu? O que significa isso? Ela está lascada se ela não souber se posicionar, dizer para os pais dela, olha só, vocês estão me ferindo, vocês estão me magoando. Desde aquele dia que você, pai, falou isso para ele, isso você tem que fazer com os dois juntos. Desde aquele dia eu estou magoada e eu não falei isso para vocês. Desde aquele dia, pai, que você falou para ele que algum dia poderia acontecer alguma coisa entre nós, desde aquele dia eu me senti desrespeitada, me senti invadida, magoada por essa atitude, porque eu senti como se vocês não respeitassem a minha escolha
E se eu perceber que vocês não respeitam a minha escolha, pai, você tem que dizer para ele, eu vou me afastar de vocês, vou querer morar longe. Se algum dia eu estiver namorando, eu não vou contar. Se algum dia eu for casar, não vou nem chamar vocês. Por quê? Porque eu vou ver que vocês querem dirigir uma área da minha vida que não é para vocês dirigirem. A escolha de com quem eu vou casar é minha, não de vocês. Exato. Muita gente entende errado, né? Muita gente não sabe a diferença entre honrar pai e mãe e obedecer pai e mãe. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube só sobre isso, explicando a diferença entre honrar e obedecer pai e mãe. São coisas completamente diferentes. Pastora, se pelo menos os meus pais dissessem que apoiam a minha decisão, eu já estaria satisfeita. Quer dizer, ela tem um problema sério de comunicação com os pais e ela não consegue se posicionar. Porém, meu pai parece querer que algo aconteça entre nós. Sim, o seu pai já deixou isso claro. Só que você tem que verbalizar para o seu pai que o seu pai vai te perder. Se o seu pai continuar fazendo isso, ele está colocando sua vida em risco. Entendeu? Por exemplo, pastor, eu lembro que logo depois desse pedido de namoro, eu falei para minha mãe não falar sobre isso para ninguém da família, porque eu tinha vergonha dessa situação. Meu pai ouviu isso e disse que era bom, porque o cara podia ficar envergonhado por ter sido rejeitado. Veja, ela está numa situação que o problema dela é muito além de um pedido de namoro. Ela parece ter pais altamente repressores e abusivos emocionalmente. Ela parece ser uma filha completamente reprimida. Então, aqui configura um problema familiar grave. Meu conselho é que você busque ajuda pastoral também, mas que você se posicione em relação aos seus pais. Peça ajuda. Talvez buscar uma psicóloga para te ajudar. Isso é muito grave. Ana Cláudia, é muito pior do que um cupido gospel. O pai quer fazer um casamento arranjado para ela, é bem pior. Tá? O pai quer obrigá-la a casar com esse cara, tá bom? Meu pai parece querer que algo aconteça, então... E meu pai está protegendo o cara, é isso que ela está dizendo. O meu pai protege ele, não a mim. Observação, nessa história, só eu que sou cristã. Meus pais e esse homem são católicos não praticantes, entendi. Porque existem católicos que são, de fato, convertidos a Cristo. Existem católicos que fazem abstinência antes de casar, que namoram em santidade, que namoram um período sem beijar na boca. Existe. É uma quantidade pequena? Tanto quanto evangélicos. Hoje em dia, meu bem, tá tudo muito parecido. Então não se engane não. Porque antigamente os evangélicos ficavam se gabando porque os evangélicos eram radical. Agora, meu bem, o que tem de evangélico não praticante, você não tem ideia. É uma coisa vergonhosa. Por isso que eu falo para vocês, é cristão, não importa a placa da tua igreja, você tem que andar em santidade. E ela foi bem franca aqui. Só eu que sou cristã verdadeira. Eles são falsos cristãos. Se declaram católicos, mas não são praticantes. Entenderam agora? Até por isso, pastora, eu estranho esse cara ainda não ter arrumado uma namorada. Não, querida, o teu pai e ele estão conchavados, por alguma razão. Um cara do mundo que aparentemente queria um relacionamento e não se envolver com ninguém, pois ele pode ser um maluco, um psicopata, um obsessivo, um monte de coisa. Você não sabe quem é esse cara, tá? E já tem uns 10 anos que ele se separou da mulher. Ou seja, é mais grave ainda. Se tem 10 anos e esse cara tá, no mínimo, há uns 4 anos de olho em você, no mínimo uns 5 anos de olho em você, ele pode ser realmente, exatamente, a Aimee falou, ele pode ser o agiota. E o pai pode estar devendo a ele. Pode ser. Exatamente, Suzane. O pai pode ter prometido você pro cara. Você não sabe. Gente, muita coisa pode estar passando debaixo dessa ponte. Mas o que eu faria e o meu conselho para Fi é esse. Fi, sente com seus pais durante o dia e, de preferência, tá? Grave. Bota seu celular numa posição de gravar sem que eles saibam que tá gravando. Só para você ter. Tânia, muito bom. O cara pode ter obsessão por ela desde criança. Verdade. Tá? Então vamos lá. O que eu faria? Repetindo o conselho para Fia. Repetindo. Tá? Eu gravaria e conversaria com os meus pais sobre isso.
e diria para eles o seguinte: olha, prestem bem atenção. Vocês estão me magoando com esse comportamento de vocês. Vocês estão me ferindo. Eu estou me sentindo desrespeitada, desprotegida desde esse dia. E eu gostaria de saber se vocês pretendem continuar com isso. Porque se vocês quiserem continuar com isso, eu vou me afastar. Vou me afastar. Não, eu quero que ela grave a imagem, não só o áudio. Entendeu? Para que ela possa ter uma prova judicial. Porque a gente não sabe se o pai vai dar um tapa na cara dela. A gente não sabe se ele vai berrar. Entendeu? Eu enxergo muito longe, Carla. Muito. Eu tenho cabeça de advogado. É um negócio de doido. Meu avô, pai da minha mãe, era advogado. Vovô Cidade. Ele era advogado. Vovô Luiz. Ele era advogado e muito correto. Ele era um homem muito correto. Eu herdei essa genética dele. Entendeu? Então, assim, ela está numa situação perigosíssima. Exatamente, Marcos. O pai pode tanto reagir de uma maneira agressiva como recuar. Não tem como saber. Entendeu? Só que o que eu tô vendo é que ela tem uma chance. Isso. Ela tem uma chance de, nessa comunicação, mostrar para os pais que eles estão passando dos limites. Quais são as chances dela, pastora Sara? Se os pais amarem ela profundamente, forem pessoas que não forem malucas, que não forem doentes mentais, nível de desequilíbrio mental grave, se os pais forem pessoas que não forem endemoniadas, se os pais forem boas pessoas, não forem perversos, se os pais a amarem de verdade e forem pessoas boas da cabeça, há uma forte chance desses pais dizerem para ela assim, perdão, a gente não sabia, e recuar. Entendeu? Newton, o pai não pode forçar ela, mas do jeito que ela é apática e covarde, porque ela se acovarda o tempo todo, ela se acovarda. Sabe o que acontece? Pode chegar o homem de Deus para a vida dela e ela pode permitir que eles invadam e destruam o relacionamento. E até o outro cara maluco pode atacar ela, ou o cara que ela for casar. Então ela tem que ter um posicionamento antes de aparecer o homem de Deus para a vida dela, porque tudo isso pode espantar um homem de Deus.